eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. O tempo passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa. Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por alguns segundos eu observar e só observarás que o anzol, as que o anzol, as que o anzol, as que o anzol, e ainda assim estarei pronto pra comemorar. Se eu me tornar menos faminto que curioso, curioso, e o mar escuro trará o medo lado a lado com os corais mais coloridos. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Se eu cruzar, catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Sabadão, o seu talk show de Bitinga e de toda a região. Aqui tem bate-papo, tem descontração, tem entrevista, conversa boa, muita música com Edson Maia e uma comida deliciosa com o nosso chefe de cozinha, o William Marcos. Tudo bem, William? Tudo bem, Robson? Bom dia. Sabadão, né? Obrigado pela sua presença mais uma vez coisa aqui. boa. A você e Edson Maia. Epa, tamo junto. E também a voz de Bitinga e região, nosso querido Ronaldo Camargo. Bom dia a você, Robson. Mais um programa Sabadão e hoje falando de um assunto polêmico, a política brasileira. Pois Vamos receber aqui o nosso convidado e olha, vamos explorar muitos assuntos aqui. Vamos ver se ele vai responder todas as perguntas aqui do Ronaldão hoje. Opa, quero ver, hein? Desafio lançado. Hoje eu tô bravo, hein? William Marcos, parece Oi. que você caprichou hoje. Então, Robson, nosso convidado gosta de peixe, né? Ah, é? É claro, ele é da Baixada Santista e eu, como conheço a Baixada. Na verdade, eu queria fazer um prato diferente para ele. Na verdade, um prato conhecido dele, Que prato mas diferente é esse? pra gente. Mas aí, por falta de a gente encontrar aquele peixe bacana para fazer, eu fiz uma muqueca. Uma muqueca de pirarucu, um peixe. Moqueca de pirarucu. Essa você nunca comeu, não. Não. Tá aqui, ó. Só comi o final, mas o resto... Ô, mas tá... Sabe aí, eu direi? Vai vendo. Pois Tem é, aquele gente, é arroz, brincadeira. aquele arroz de açafrão que você conhece, com alho. A nossa farofinha com banana da terra, essa farofa aqui é tradicional da terra do nosso convidado. Também pupunha,
e um pirãozinho bem sólido, bacaninha, que é para fazer o acompanhamento, que eu vou amolecer ele com o caldinho de camarão, vou amolecer ele com o caldinho da moqueca, vai ficar bacana. Se você tem mais de 60 anos, gente, o William Marcos Muito obrigado pela está propaganda. ensinando as mulheres a cozinhar. Acima de obrigado. 60, né, William? Então, mas assim, Passa seu zap não, aí. eu não vou passar, vou deixar pro Maia agora, porque as minhas vagas já estão completas até o mês de março do ano que vem. Então, Caramba! Maia, juro, sério, minha agenda tá completinha, então o Maia vai passar o dele depois e ele vai ensinar. O William ensina a mulherada, né? As coroas, né? A cozinhar, vai em casa, dá aquela assistência, né, William? Você tá 1000 por hora, viu? Gente, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. É a cara nova da política brasileira, aquilo que a gente tanto quer, que se chama renovação na política. Novos nomes, novas pessoas, pessoas que se interessam pelas causas brasileiras. Estou recebendo aqui com muito prazer o deputado federal Júnior Bozella. O Júnior Bozella tem uma história interessante. Ele é de São Vicente, foi candidato a vereador algumas vezes, se elegeu uma vez como vereador, depois tentou ser prefeito da Baixada Santista, é de São Vicente. Bom dia, deputado. Bom dia, Robson. Alegria enorme estar aqui. 41 anos, Bitinga. muito novo, hein? Você vê? E aí, Cara de galã. e já tô aqui com a cervejinha, hein? Maravilha. Beleza, Que show de bola. um prazer Cara de tá galã aqui. de Rede Globo. Você viu? Se não der certo na política, vai pra TV, né? Vai, com certeza. Né, galã é ou não é, Ronaldo Camargo? Eu vou deixar o galã com você, né? Eu acho que é muito importante a presença do deputado, principalmente falar do que ele está fazendo na política, né? Você falou sobre a história dele já como vereador, né? Como candidato a prefeito. Tem muita coisa para a gente explorar. E a juventude hoje na política é uma coisa assim impressionante. Eu gostaria muito que o mundo hoje, né, os jovens, né, partissem muito assim para o lado da política. Porque os jovens têm uma cabeça aberta, diferente, né? Sempre aqueles mesmos, né? Por isso que eu tenho algumas perguntas ligadas a essa área para o deputado. A gente vai, durante o programa legal. aqui... Deputado, o trazer. senhor é de Santos ou de São Vicente? As duas cidades são coladas, né? Eu sou nascido e criado em Santos. Ah, é? Eu passei toda a minha juventude em Santos, estudei em Santos. Mas a minha carreira política eu iniciei em São Vicente. Morei em São Vicente, fui secretário municipal, fui vereador. Sim. Na verdade, eu disputei uma eleição de vereador. A eleição para prefeito que o senhor disputou. Eu disputei no Para Santos ou para São Vicente? Foi em São Vicente. São Isso que eu ia Vicente? falar, E não conseguiu no eleição. no meio do mandato eu fui candidato a deputado estadual. Fiquei na suplência, eu tive 50 mil votos. No meio do mandato de vereador. E aí, ao invés de ir para a reeleição de vereador, eu tentei a prefeitura. Sim, aí não conseguiu. Aí eu virei superintendente da FUNASA. Mas no final do mandato de deputado estadual, chegou a minha vez de assumir, aí eu tomei posse como deputado estadual. Explica para os nossos ouvintes o que é ser superintendente da FUNASA. O que é FUNASA? É a Fundação Nacional de Saúde, Certo. que é uma autarquia do Ministério da Saúde, é uma autarquia federal. É o braço executivo do Ministério da Saúde, né? Todas as questões que envolvem saneamento básico. Né? E, inclusive, uma das primeiras vezes que eu vim a Ibitinga foi quando eu era superintendente da FUNASA, para ajudar a cidade. Então, você já antes de ser conhecia deputado, eu já Ibitinga, tinha vindo em Ibitinga. O senhor já tinha vindo, Vitinho? Sim, conheci a prefeita Cristina Arantes. lá Prefeita em até Brasília, hoje. na FUNASA, demandando lá algumas questões pro município, aqui para Ibitinga. Aí foi onde a gente se conheceu. Recebi na Superintendência de São Paulo e depois vim em Ibitinga algumas vezes. Eu iniciei um projeto Pé na Estrada, né, FUNASA itinerante. Aí eu levava a FUNASA para todas as regiões, porque a FUNASA atende a diversas cidades do estado de São Sim. Paulo. Então eu criei um projeto itinerante, então eu rodava todo o estado de São Paulo e vim muito aqui em Ibitinga e consegui ajudar a cidade em algumas questões pontuais que a Cristina me demandou na ocasião. Ô, Né? deputado, ainda tem aquela feirinha lá em São Vicente, tem aquele monte de pomba lá, que a gente come cocada, que tem a bica. Tem na ainda Biquinha, a Praça É. da Biquinha, tem. Bacana. tem a feira. São Vicente é show. Quando vereador, ajudei muito lá também, porque teve um incêndio. Sim, E sim, a gente sim. conseguiu solucionar lá algumas questões. Mas é uma cidade histórica, né? Vocês conhecem Vicente, bem é. a região. A primeira cidade do Brasil, Sim. São Vicente, né? Sim. É a cidade mais antiga, né? Aliás, Fundação. não dá para saber quando você está em Santos ou É São uma Vicente. coisa só, né? tudo junto, A né? praia, quando você passa a divisa de uma cidade para outra, você não se dá conta. Né? Exatamente. Parece que você está na. Sim, sim. São É cidades. a mesma coisa em São Paulo, né? Capital, região metropolitana, né? Santo André, né? São Caetano, um Exato. grudado no outro, Diadema, né? A extensão territorial ali, Santos São Vicente, a extensão de praia, é uma coisa só. Começa lá no Guarujá, antes de você atravessar a balsa. Sim.
Aí no canal 6, né? Canal 6, e bem bien. Porque Santos é dividido assim, 6, por canal, 5, né? 4, 3, Aparecida. Canal 7, canal 6, aí vai até o canal 1. Né? Aí você tem a divisa, aí quando você atravessa a divisa, começa São Vicente. Mas quem não é da região não se dá Não conta, sabe, porque exatamente. é uma Tem São extensão Vicente, que tem vai da Santos. ponta da praia, lá na balsa, para atravessar o Guarujá, até o Ilha Porchá. Sim. Famoso Ilha Porchá, onde Maravilhoso. tinha Existe os mares ainda, do Sul, deputado? que é em São Vicente. Existe ainda o Ilha O Porchá? clube existe. Lógico, não tem mais aquela... Aquela pompa, né? Exatamente, né? Aquela atmosfera que existia na época que era o Odarcio Dutti, que era o presidente do clube, enfim, que fazia os bailes, os shows. Mas ainda tem o clube, tem a piscina, que é famosa, o pessoal joga tênis, beach tênis ali na Aliás, praia. a visão do Ilha Porchá para a cidade é uma coisa assim fantástica, né? Maravilhosa. Inclusive a minha esposa, né? Os pais dela, meu sogro, minha sogra, eles moram ali no Ilha Porchá, num apartamento bem em cima da pedra ali. Você tem uma visão maravilhosa. Assim. Jair Supercap Show. A fazia Bahia, muito show, a Bahia de São Vicente, né? Porque o nome da Bahia de São Vicente é a Bahia de São Vicente. É uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Falar em assim. clube 15 ali, né? No canal 2, na Pindorama. Clube Já não 15, existe no mais, canal né? 3. No 3, é 3 pro 2. Transformou, construiu um edifício comercial, tem um Ibis ali também, mas ainda Hotel. fizeram uma adequação, ainda tem uma parte social do clube. Aliás, deputado, a gente fala muito, né? Comentava eu e o Robson, ele vai lembrar, sobre segurança hoje, né? Segurança pública, né? Se fala de violência na cidade. E eu estive recentemente em Santos, fazendo jogo, né? Lá na Portuguesa Santista. E conversando com algumas pessoas da cidade, a gente pousou, né? Pernotou ali em Santos, e conversando sobre a mudança de Santos, São Vicente, em relação à violência. É verdade que hoje é uma cidade mais segura de se viver, melhorou muito, e o que se deve a isso? Aliás, complementando a pergunta do Ronaldo, deputado, Santos era tida como uma cidade violenta, Baixada Santista, coisa e tal, dominada pelo tráfico, favelas, isso e aquilo. Hoje, eu vi uma reportagem recentemente que está entre as 5 cidades melhores para se viver do Brasil. Como é que se deu essa mudança? Tem um índice de qualidade muito grande, de IDH, de desenvolvimento humano. Né? Como é que Santos, isso ocorreu? fundamentalmente. São Vicente ainda tem muita área de conflito. Santos também tem, mas é mais nos morros, na zona noroeste, é um pouco mais afastado ali da área urbana, da orla. Diferente de São Vicente, que já tem, ela é mais cercada por um maior número de comunidades. Tem aquela favela do México 70, que é uma das maiores favelas, né, do Brasil, da América Latina, mas que foi toda reurbanizada na época do Covas, enfim. Agora, existem políticas públicas, né, importantes que fazem a diferença, né, no dia a dia. Praia Grande era uma cidade muito violenta também. Né? Mudou muito. Mudou muito, teve uma transformação muito grande. Você sabe que Praia Grande era um bairro de São Vicente. Né? E aí, quando emancipou, Praia Grande passou a progredir, e aí quando mudou a estrutura da administração municipal, teve uma dinâmica muito boa, muito grande, e alguns bons governos auxiliaram. Agora, o que a segurança pública deve-se, né? Essa melhora nesses indicativos, né? Eu acredito muito, evidentemente, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem um trabalho efetivo, é uma das melhores polícias do país. Né? O Estado de São Paulo tem um índice de mortalidade abaixo da média nacional, aceitável, né? Inclusive, né? O número de homicídios, né? De morte por pessoas, abaixo ali, hoje deve estar em torno de 6 mortes para cada 100 mil, que são números consideráveis, né? Inclusive na Organização Mundial de Saúde, dentro de uma média de países desenvolvidos. E o Estado de São Paulo tem essa vantagem. Agora, a região da Baixada Santista é uma região que foi por muitos anos contaminada pela influência do tráfico, e de facções criminosas, inclusive oriundas do Rio de Janeiro, né, que acabavam migrando para as favelas da região da Baixada. Agora, os municípios também se organizaram ao longo do tempo. Investimento em iluminação, nas guardas civil metropolitanas, que são as guardas municipais, investimento em armar as guardas municipais, guarda armada, câmera de monitoramento. Não, então tudo isso são políticas públicas que acabam revertendo numa melhora no índice de segurança pública com relação a preservar, obviamente, a integridade das pessoas, transformando ali a região, algumas cidades, mais propriamente dito, acho que
a cidade de Santos está acima, né, das demais no sentido de ter uma segurança pública mais efetiva, né, e onde as pessoas se sintam um pouco mais seguras, diminuindo o número de furto, de roubo, enfim, de assaltos no contexto geral. Pode falar, Ronaldo. Não, só fazer uma colocação, falar um pouco dele, né? Você falou muito de Santos, falou muito da região, falamos muito e tal, mas você é novo na política. Como surgiu a política na sua vida? Começou já com essa vontade mesmo, ou você tem uma pessoa que te espelhou, uma pessoa que você tem uma visão? Como começou a política? Tá no meu DNA, na verdade. E assim, quando eu iniciei a atividade pública, meu pai sempre me disse uma coisa: olha, política não é profissão, política é vocação. Então eu nos bancos escolares, ali nas quinta, sexta série, eu disputei a eleição do Grêmio Estudantil. Eu virei presidente do Centro Isso que eu ia Cívico. perguntar, se tinha alguma ligação Fiz campanha. estudantil. E aí eu sempre tive esse ativismo, né? Sempre tive essa participação. Eu queria transformar ali na época, tinha uma questão muito voltada, pra você ver, há tantos anos atrás, com o meio ambiente. Né? E era uma das pautas, era uma das bandeiras, referências daquela eleição do Centro Cívico. E aí eu lancei uma chapa, eu lembro até hoje o nome, que era Atmosfera Radical. Então tudo tinha um propósito. A gente pintava a faixa, colocava no pátio da escola, e eu era o presidente da chapa. Chegava E ganhamos a pichar muro eleição. também ou não? Eu pintei muito muro em campanhas que eu coordenei, sabe? Mas dentro do colégio a gente não pichava o muro. Então a gente ia ser expulso, né, do colégio. Então isso foi bacana, porque a gente sempre teve guardado no nosso DNA, no meu ímpeto, no meu espírito, o desejo de transformar, de ajudar o próximo. E isso eu fui carregando ao longo da minha trajetória. Na faculdade a gente dirigiu o diretório acadêmico. Eu militei muitos anos na juventude, eu fui presidente de juventude no estado de São Paulo. Então eu montei projeto social na casa do meu avô. Meu avô veio da Itália, né? E ele, junto com a minha avó, veio lá no porão do navio. E aí ele construiu a nossa história, a vida da nossa família em São Vicente. Montou o comércio dele, trabalhou, formou meu pai, enfim, minha tia. A minha irmã morou, né, na casa que meu avô construiu na mão, montou o comércio dele. E nessa casa eu construí um projeto social, onde a gente atendia gratuitamente uma série de pessoas, né, com cursos gratuitos de qualificação profissional, inglês, espanhol, secretariado, informática, curso de preparativo para vestibular. Então, tudo isso com convênios, com farmácia, com supermercados, postos de gasolina. Então a pessoa saía com um currículo e aí ela conseguia uma vaga no mercado de trabalho. Então a gente sempre trabalhou, sempre militou no sentido de transformar a vida das pessoas. Mas eu fiquei na faculdade. Eu me formei na faculdade de Direito e meu pai sempre falou: você vai querer ser candidato um O dia. deputado vem de uma classe rica, pobre ou média? Não, graças a Deus nunca faltou nada na minha vida. Meu pai sempre me deu ótimas condições para mim, para minhas irmãs, meu pai, minha mãe, a contar a nossa educação. Né? Mas ele teve uma coisa importante. Mesmo com as condições boas, né, de sustentar a nossa família e dar uma condição diferenciada de estudo, quando eu fiz 18 anos, ele falou: eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos. Ele pegou o boleto da faculdade, entregou para mim e falou: você vai pagar. Você se vira. Aí eu tive que começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito novo. Tinha algumas oportunidades e agarrei. E fui construir. Eu montei a minha empresa com 17 anos de idade. Com 17 para 18 anos de idade. E fui trabalhar. E fui progredindo no ramo da construção civil, da locação de máquinas, equipamentos. E aí fui comprando as minhas coisas. Fui adquirindo a minha independência profissional, financeira. Tive que pagar minha faculdade. Comprei meu carro com 18 anos, 18 para 19 anos. As minhas irmãs ganharam o carro, eu tive que comprar o meu. Mas tudo isso é fruto de uma boa criação. Se hoje eu tenho uma independência, tenho uma condição boa, uma educação, devo ao meu pai e minha mãe, que foram rígidos, né, nessa criação. E isso tudo me ajudou, né, a entender a importância de você não fazer da política uma profissão. Então eu só entrei para a vida pública quando eu estava com a minha vida profissional estabilizada. Exatamente. E aí eu fui secretário municipal, antes de ser vereador. Fui secretário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. São Vicente? Em São Vicente. Era uma secretaria, eu ingressei na época no PSDB. Né? Do Mário Covas, que era de Santos. Exatamente. E aí eu virei secretário, antes da minha eleição de vereador. E era uma secretaria
Na verdade, ela estava abandonada, era um cabidaço de emprego no governo local. E eu transformei a secretaria. Tinha lá o banco de alimentos. Né? Eu falei que São Vicente tem um índice de vulnerabilidade social muito grande. Né? As pessoas realmente têm insegurança alimentar. E é uma realidade que a gente está vivendo no país hoje, né? Por causa de uma série de problemas econômicos que a gente tem enfrentado. E quando eu fui secretário municipal, eu consegui inaugurar o banco de alimentos. Né? E o banco de alimentos tinha uma parceria muito importante com os supermercados, com as feiras do município, para que a gente fazia ali a reciclagem e transformava aquele alimento, o desperdício do alimento, né, que ia ser jogado no lixo, através desse banco, em comida, né, dando o mínimo de dignidade que uma pessoa precisa, através das entidades sociais. Em São Vicente. E além de outras tantas parcerias que a gente construiu enquanto secretário. Isso me alavancou. E aí eu me elegi vereador, fui um dos vereadores mais votados da cidade, tive 4.000 votos, porque eu fui um bom secretário. Meu pai sempre falou, faça bem as pequenas coisas, que você fará bem as grandes coisas. Então tudo que eu peguei na minha vida para fazer, eu sempre me dediquei. Fui diretor do Santos Futebol Clube, das escolas de base. Sou. Legal. Sou santista roxo. Né? Fui diretor das escolas de base. Só faltava ele ser corintiano, lembra? Não, e tem muito corintiano em Santos. Tem, bastante. Não só em Santos, né? Tem no Brasil todo, né? Como tem santista em São Paulo, na então, capital, deputado federal não é por acaso, né? Não, foi uma trajetória. E eu, com um ano de vida pública, quando eu me elegi vereador, eu iniciei um trabalho importante, que foi o Cidadão Mais. Eu ia todo final de semana. E eu tinha um programa na televisão. Né? Todos os finais de semana eu ia num bairro diferente da cidade fazer uma plenária. Aí eu juntava, né, o povo do bairro para entender, ouvir a população para ver o que eles estavam precisando. As prioridades daquele bairro. Aí eu ia na sessão da Câmara, fazia os requerimentos, as indicações, meus projetos de lei, né, e corria atrás do prefeito, secretário de Estado, ministro. Eu sempre tive uma desenvoltura muito grande. Eu ia procurar ajuda em tudo que é lugar. Igual a vereadora Daniela de Bitinha, já ouviu falar? Ela é assim. Ela era que nem eu quando era vereadora. Era os outros vereadores aqui. O marido eu corro dela, muito bravo. O Ricardo, o Célio, enfim. E com isso, fez com que eu saísse candidato a deputado estadual no ano seguinte. Então eu fui eleito vereador com 4.000 votos, ascendi politicamente por causa de um trabalho enquanto vereador, um bom trabalho, e tive 50.000 votos na eleição seguinte para deputado estadual. Mas como eu estava num partido que precisava de muito voto, eu fiquei na suplência. Estaria eleito em 18 outros partidos. Né? Eu tive 50.000 votos, uma votação expressiva. Teve deputado eleito com 30, com 25, enfim. E aí depois eu fui candidato a prefeito. O deputado faz parte da direita brasileira. E São Vicente, do lado de Santos, e Santos governado muito tempo pelo PT, através da prefeita Thelma, né? Você chegou a trabalhar com ela, chegou a conviver? Você sabe que a Thelma, ela é colega de turma do meu pai na faculdade. Ah, é? E ela é muito minha amiga. Ela saiu da política? Foi grande prefeita. Ela é vereadora em Santos. Ah, vereadora? Todo ano, meu aniversário, ela me liga, dá parabéns. Seu pai também é advogado? Meu pai é advogado. O meu pai, ele teve uma trajetória, meu pai é procurador de carreira. Sim. E por muitos anos ele foi vereador. Quando eu entrei na política, ele já estava fora da política há umas 4 eleições. Mas ele, por algum tempo, ele foi vereador. Por isso que eu disse que a política tá no meu DNA. Né? Mas ele é advogado e procurador, né, de carreira. E a Thelma foi uma grande prefeita. Sim, mas era da esquerda. Ela é do PT a vida inteira, até hoje, do PT. Mas foi uma boa prefeita. Como é que era trabalhar? Eu nunca tive, assim, essa questão. A gente tem lógico, a gente defende bandeiras liberais, mas eu sempre tive um olhar voltado para o social. Nós vivemos num país extremamente continental. O senhor se vê da direita, centro ou esquerda? Eu sou centro mais à direita, né? Uma direita moderada, mais ao centro, mas eu também tenho uma visão para o social, que eu acho importante da gente literalmente, e eu defendo as liberdades individuais. Eu acho isso importante. A gente respeitar o direito do próximo. Então, é lógico que essa questão de ideologia ela se acentuou muito mais agora com o Bolsonaro no país, enfim, através da última eleição. E tem muita gente que se intitula, olha, eu sou de direita, mas a pessoa não sabe nem a diferença. Nem sabe o que é direita, na verdade. Da direita, da esquerda, porque isso virou um rótulo, um merchan, né? E muita gente procurando lacrar na internet, da Brahma querendo e da Antártica mais... há 20 anos atrás. Exatamente. Então, assim, o que vale são as práticas, né? Você entregar resultado. Que é o que a gente faz, roda, trabalha,
enfim, defende, lógico que a gente tem os nossos ideais, tem as nossas práticas, a gente respeita a família, né? A gente tem todo... mas a gente é totalmente averso ao radicalismo. Sim. Seja o radicalismo da esquerda, seja o radicalismo da direita. Então acho que as políticas públicas hoje, elas precisam ser entregues de forma racional, responsável. Então você defender uma pauta... a minha ida ao Parlamento Brasileiro me ajudou a entender muito o nosso país. E você referenciar, valorizar as diferenças e os diferentes. Ali você tem representantes da população de diversos setores da sociedade. As minorias precisam ser representadas também. Então, isso a gente identificou enquanto deputado federal. Então, você tem deputados importantes da esquerda ali, do PCdoB, do PT, Sim. do PSOL, do PDT. Nós não podemos hostilizar, porque tem gente boa na política. O ser humano, ele vem da sociedade para ir para a política, cada um na sua defesa, na sua tese. Eu acho que você tem ali os defensores dos índios, você tem os defensores dos negros, você tem os defensores da pauta LGBT, e tudo isso é legítimo. Aí que eu São gostaria- pessoas, são cidadãos. Dentro dessa colocação sua, eu quero que o senhor faça um complemento. O senhor falou sobre partidos, né? Sobre apoio, né? O senhor, quando entrou na política, como o senhor já citou até o nome da Daniela, o seu nome como vereador, o senhor sempre foi buscar, foi atrás e tal. O senhor se decepcionou quando o senhor entrou, por exemplo, como deputado federal? O senhor viu alguma coisa errada? O senhor queria fazer muito, e alguns partidos não fazem. O senhor já se decepcionou ou não? Eu sou um sujeito que eu sou extremamente otimista, né? Eu, na dificuldade, eu encontro a solução. Então, eu nunca fui de me curvar, de me abater. Eu vivo um ambiente político desde cedo, desde a época da escola. Então eu não tenho nenhum prejuízo com relação a isso. É óbvio que a gente se decepciona no dia a O dia. senhor tem inimigos na política? Eu tenho adversários. Eu procuro não construir inimigos. Tem um ditado que diz isso, né? O inimigo do meu inimigo é o meu melhor amigo. Exatamente. Né? Eu sempre E na tive esse política ditado. isso vale muito, né? Ô, deputado, o senhor é presidente do PSL, partido que começou com o Bolsonaro e muita gente foi eleita com ele devido à sua expressiva votação. O senhor hoje é adversário do Bolsonaro e continua à frente do PSL. Hoje eu sou uma pessoa que acompanha muito a política, 24 horas por dia. A Daniela fica até estressada com isso, porque eu fico na Globo News ligado dia e noite, noite e dia. Durmo com a TV ligada escutando notícia, até pela profissão minha. Como é que você vê o Bolsonaro hoje? E hoje eu vi agora há pouco que o possível candidato, já que o PSL se transformou, juntamente com o DEM, se transformou no maior partido do Brasil, que é a União Brasil, né? O PSL está apoiando o Moro ou só você está apoiando o Moro, que está no Podemos hoje, cujo, eu vi na televisão agora há pouco, que o Mandetta deve ser o vice da chapa com o Moro? Tem muita especulação nessas informações que Exatamente. saíram hoje, né? A bem da verdade é Tá que sabendo disso ou não? Sim, claro, já dei muita entrevista, né? Sobre isso tudo aí. Algumas declarações minhas circulando por aí no Estadão, na Folha de São Paulo. Mas assim, o que eu acredito? Eu acredito nos nossos princípios. Né? Quais são as nossas pautas? Como é que foi 2018? A gente assumiu um compromisso com a população. O combate às velhas práticas. As pessoas estavam cansadas da política. Tinha uma ojeriza com a política. O Moro, ele, através da Lava Jato, ele conseguiu desempoderar o PT. Ele prendeu o Lula. Então, isso tudo tem um valor significativo. E isso fez com que o PT perdesse a eleição. O Bolsonaro, naquela eleição, ele acabou sendo o personagem que foi o catalisador do antipetismo. O discurso dele encaixou. E a gente acreditou, né, nesse discurso. Só que na hora que começou o governo, talvez por uma série de situações, eu digo que a governabilidade, ela para ser construída, você não pode... E a minha crítica sempre foi construtiva ao governo. Na verdade, ser adversário do governo não é ser oposição ao governo. A minha oposição, ela é saudável, até porque eu voto com o governo. Só que eu nunca precisei pegar a emenda para votar com o governo, nunca precisei trocar cargo. Sim. Eu voto de acordo Isso com a minha acontece. consciência. Não, é o que mais acontece no parlamento hoje. O tal do RP9, das emendas secretas, do orçamento extra, essa Emendas do confusão relator, toda. enfim. Exatamente. Então, quando o governo não entrega o seu compromisso, o Brasil afunda, nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu não posso afundar junto
com o presidente e com os exatamente. filhos dele. Ele, quando inicia o governo e a gente precisa votar a reforma da Previdência, e não só da Previdência, mas a gente levou 1 ano para aprovar a reforma da Previdência lá no Parlamento, e isso deve-se a um esforço dos deputados, senão não teria a reforma da Previdência aprovada. O Bolsonaro estava mais preocupado em levar o Eduardo para ser embaixador nos Estados Unidos, que teve 2 milhões de votos em São Paulo, renunciar a 2 milhões de pessoas que confiaram nele. Então, quer dizer, isso vai baixando a guarda, vai ajoelhando, vai deixando ele exposto, vulnerável, né? E aí vem os problemas de corrupção, de rachadinha, dos parentes, das mansões, etc. E tudo aquilo que a gente tá Porque vendo. cada dia parece uma coisa nova. Ele vai ficando totalmente deslegitimado no processo e obrigado a contaminar as instituições, interferir, né, nos órgãos de controle para poder blindar a sua família e fazer um acordo malévolo com o Centrão, que é o que tem de pior que ele sempre condenou. E hoje ele fala que ele é do Centrão. Mas ele Como é que eu posso compactuar com um negócio sendo desse? do Centrão. Eu não mudei. Quem mudou foi ele. E aí o Moro é o sujeito que a gente tem conversado bastante, um cidadão brasileiro que renunciou à magistratura, Sim. abriu mão, Entrou numa fria, na né, verdade. Né? assim, para poder de alguma forma ajudar o país no combate à corrupção. Ele acreditou no que o senhor acreditou também. Perfeito. Não, que todo brasileiro acreditou, né? Para não acontecer no Brasil o que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, que foi desmantelada, e ele veio nessa intenção. E aí, mais uma vez, demonstra a sua grandeza, o seu desprendimento enquanto brasileiro, quando sai do governo. 95% das pessoas, talvez no lugar dele, ficaria num cargo de ministro, com status, com um bom salário e a possibilidade, como ele recebeu a oferta, um assédio imoral, né, para ser ministro do STF, para não deixar o governo. E ele largou tudo. Já tinha largado a magistratura, o cara que prendeu o Lula, desempoderou o PT e não se curvou ao assédio do governo Bolsonaro por causa das maracutaias que o governo queria fazer, interferir na Polícia Federal para defender filho bandido. E estão errado. querendo imputar a ele como se ele fosse o traidor da política. O senhor vê isso? Mas isso é a narrativa que o Carlos Bolsonaro, que os deputados, que o gabinete do ódio dá o comando. A Sarah Winter, que era bolsonarista, Virou contra. virou contra e denunciou. A Isto É me ligou essa semana para falar de todas as denúncias que ela fez, inclusive de destinação dessas emendas extras, em vez de mandar recurso aqui para Ibitinga, para reformar praça, para tampar buraco, para construir unidade de saúde, para construir escola, eles mandam para a empresa que coordena o gabinete do ódio para ficar alimentando Está na imprensa a hoje, mentira, a deputado? narrativa, a traidor. Mas quem que é o traidor? Está na Traidor é imprensa quem hoje? prometeu e não entregou. Que usou emendas do relator aí para pagar empresários ligados a Bolsonaro, Já contra os empresários. existe todo o rastro do dinheiro público nessa questão. Então, é onde a gente precisa falar a verdade. Nós precisamos não ter medo. Nós precisamos agir. Eu fui vítima da milícia digital, do gabinete do ódio. Agora, respondendo a tua pergunta, o Moro, ele é um trabalho que eu estou fazendo dentro do nosso partido, porque tem deputados, assim como eu, que não se curvaram. Sim. Né? Que são simpatizantes, que convergem da mesma pauta. E se eu conseguir fazer essa articulação, levar o apoio do nosso partido para o Sérgio Moro, que é uma alternativa do nosso campo democrático, da centro-direita, da direita racional, Ô, deputado, moderada. hoje isso é uma pesquisa, a primeira pesquisa depois que o Moro se lançou como candidato, onde ele já aparece em terceiro lugar com 18%. E segundo tem os estudos estatísticos do próprio governo, de que quando um deputado, ou de que quando um candidato aparece com 18%, a tendência é começar a crescer e não parar mais. Olha só, a matemática ela é simples. Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Muitos desses votos não era por empatia, simpatia e Por ele, adoração era por contra ele. o PT. Era Não tinha opção. um voto isso? de rejeição. Rejeição. Um voto de rejeição. Do 57 milhões que votaram no Bolsonaro, quantas pessoas você conhece que não votam mais nele de jeito nenhum? Muitas. Bastantes. Quantas que você conhece que não votaram nele em 2018 e falaram, olha, ele é um excelente presidente e agora eu vou votar. Me arrependi de não ter votado. Me fala uma que você conhece. Muito Então, bom. para mim, isso é matemática. Aliás, se houvesse É? mais uma semana ou 10 dias à frente, O Haddad o ganhou a Haddad eleição. teria ganho a eleição. Aliás, ô Robson, Então nós devemos muito a Lava Jato. dentro ao desse Moro. assunto, o debate está bom aqui, Eu vou, deputado. Daniel, Dentro desse calma, assunto, pô. o Lula aparece nas pesquisas do Ibope como o número 1 hoje do Brasil. Que é culpa do Bolsonaro. É isso que eu queria que o senhor respondesse. Hoje é porque nós não temos um bom presidente? O presidente não foi dentro da expectativa do povo brasileiro? É por isso que ele tem esse número hoje no A Ibope? minha maior insatisfação com o presidente da República é que a gente lutou tanto para desempoderar o PT, para tirar o Lula,
E hoje as pessoas minimizaram o ódio, porque acham que o Lula ainda é menos pior que o Bolsonaro. Inclusive o mercado financeiro. Inclusive o mercado financeiro, inclusive o povo mais pobre, mais carente, né? Inclusive as pessoas que ascenderam a classe média nos governos do E que hoje PT. desceram Eu não estou defendendo o governo do PT, o governo do PT é lotado de problema, petrolão, mensalão, corrupção, mas vou falar de entrega, de resultado. Esse governo tem corrupção também, e aí não tem a ver com essa conversa, não, mas o PT rouba mais, mas a gente não votou no Bolsonaro para ele roubar menos. A gente votou no Bolsonaro para não roubar. Essa é o que nós temos que falar para as pessoas. Deputado, e como faz agora uma terceira opção, né? Moro no auge lá do mensalão, da prisão do Lula, e agora o Moro conseguiram colocar ele lá embaixo. Como fazer ele, a terceira opção, subir? O Robson falou aí, só dos temos 18%. 55% da população que não quer nenhum nem outro. Não quer nem votar no Lula. 55%? As pesquisas mostram, nem no Bolsonaro. Então a gente não quer votar no menos pior. Acho que o Brasil merece muito mais que isso. Nós precisamos buscar uma alternativa. Compete ao centro político, ao campo democrático, achar essa solução. O Moro tem essa densidade eleitoral. Dentro do nicho que ele atua, ele desperta paixões. Assim como o Bolsonaro no seu universo, assim como o Lula no seu espectro político. Então compete aos partidos ter a maturidade, aos agentes políticos, os dirigentes partidários, e apresentar uma solução para a sociedade, uma digo alternativa. mais, deputado, vamos ter surpresa nas eleições. É cedo, porque tem político que fala. É muito cedo para falar de pesquisa. Não é mais cedo. Ele disse uma coisa, 18%. O sujeito não falou nem que é candidato. Nem começou a trabalhar. É crescer. Eu, convivendo com meus colegas em Brasília, de diversos partidos, do centro, do centrão, da esquerda, a opinião é unânime. Consolidou. Né? Consolidou. O Moro Sim. Não falo mais em terceira via, não, mas eu acho que ele é a única via. Nesse problema que a gente está enfrentando, me perdoe as pessoas que gostam do presidente. E tem um núcleo que é fanatizado. Mas nós precisamos falar a verdade. O país não está bem. Nós precisamos equilibrar o debate. O próprio governo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, dizem que o Lula já está no segundo turno. O Moro consegue superar o Bolsonaro? Até lá? O nosso trabalho é... Porque assim, nós precisamos ser racional, aqui ser prático. Se o Bolsonaro for para o segundo turno com o Lula é o presidente da República. Sim. E eu tenho certeza que quem vota no Bolsonaro não quer isso de jeito nenhum. De hoje, Como eu votei. E não quero esse retrocesso. Na pesquisa de hoje, o Moro ganha do Bolsonaro no segundo turno, porém o Moro perde para o Lula no segundo turno. Por isso que nós precisamos do voto útil. Né? A hora que a gente passar para o segundo turno, aí os votos do centro, né, ou até dos bolsonaristas, vão migrar pro candidato alternativo. Hoje a certeza que o ódio da vez não é no PT. O ódio da vez é no Bolsonaro, infelizmente. A culpa não é minha, a culpa é da gestão. É uma máquina que o Bolsonaro tem na mão e que o Moro vai ter que superá-lo. Consegue? Robson, vamos lá. A gente precisa ser prático. Sim. Realista. A máquina do Bolsonaro é muito forte. Tanto que o orçamento público brasileiro está sangrando. Existe um Auxílio Brasil que está vindo para ocupar o espaço do Bolsa Família, que o Bolsonaro condenou a vida inteira, mas que é por um ano. É um auxílio eleitoral. Essa é uma máquina forte. Exatamente, é totalmente né? Você está mascarando uma situação para poder buscar um resultado eleitoral. Por isso que eu apresentei a PEC para o fim da reeleição. Isso é a maldição do país. Tem que acabar com a reeleição no país. O cara se elege, a primeira coisa que ele quer é se reeleger. Ele vende alma pro diabo para isso. Tem que ser igual nos Estados Unidos. O cara só pode ser presidente da República 2 vezes. E no Brasil não pode ser de forma sequencial, tem que ser intervalado. E não pode indicar filho, parente, até terceiro grau. Nós temos que moralizar, fazer reforma política. Porque senão as coisas não vão dar certo. O sujeito não vai conseguir governar. O cara chega lá e fica tarado pelo poder. Não quer largar a teta. O que acontece com isso? Louco. A sede pelo poder. Hoje o Bolsonaro disse numa entrevista que ele não vê a hora de entregar aquilo ali que significa o Palácio do Planalto. Mas na verdade a gente sabe que não é isso. Que ele está lutando com todas as armas para continuar lá. O que leva um político a ter gana pelo poder? Tem um ditado que diz isso, né? Que a vaidade emburrece o homem, né? E o cara, quando chega lá, ele fica envaidecido. O cara que foi deputado 30 anos já devia estar acostumado, né? Conviver com a máquina do poder. E você que é um grande brasileiro, você que é desprendido, você tem que saber cortar na pele, dar um passo para trás. Eu não estou entregando políticas públicas razoáveis. Eu entreguei o Brasil para o Centrão. O Centrão dominou a máquina pública. Hoje o Brasil é comandado pelo Centrão, não é pelo Palácio do Planalto. Então o Bolsonaro tinha que saber até o momento de dar uma recuada.
Se ele é um patriota, recua e deixa a coisa estabilizar, porque nós não estamos indo para bancarrotas, o PT vai voltar se a gente não lutar. Já, literalmente, né? Porque o segundo turno é aquilo que eu falei, Bolsonaro e Lula. Né? Eu conheço muita gente que votou no Bolsonaro e que fala para mim que tem ódio mortal dele por causa da pandemia, por causa de uma série de coisas, e que vai votar no Lula. Deputado. Eu fico incrédulo, porque o que acontece? Né? Tem gente que fala que vai anular. Mas se você for racional, correto, né? mas aí, alguém vai ganhar a eleição, você tem que Exatamente, votar em alguém. E, na verdade, se você parar para analisar, né, comparar a entrega de um governo com outro, aí, tirando a corrupção de lado, tirando a maldição que é o PT e que é o governo atual, as políticas públicas do PT tiveram mais resultados que a desse governo. É por isso que e o povo está com ódio. Porque o cara não teve a sensibilidade de visitar um hospital na pandemia. Então a culpa não é minha, eu falei isso para os filhos do presidente, eu falei isso para ele, vocês têm que cair na realidade. Sai da bolha digital, para com esse negócio de gabinete do ódio, de ficar assassinando reputação. Né? Em vez de destruir reputações, vamos construir a nossa reputação. E a nossa reputação a gente constrói trabalhando, entregando resultado. Aí o povo vai nos reconhecer, ninguém vai ter lembrança do Lula. A culpa do Lula ser lembrado hoje, de ser adorado por alguns que o rejeitaram, é a péssima gestão que o governo atual tá entregando. E não dá para tampar o sol com a peneira. Nós temos que falar a verdade. Se eu não lutar e não ver aqui, me expor, para mim talvez seria conveniente ficar calado. Olha, eu vou pegar os votos dos petistas, vou pegar os votos dos bolsonaristas, mas eu não posso falhar com a minha consciência. Não foi essa a educação que eu recebi na minha casa. Ô, deputado, tá aqui a minha esposa, a Daniela, da rádio, como é conhecida aqui. Quero agradecer aqui a presença dos vereadores Célio Aristão, do Ricardo Prado, da assessoria que vos acompanha, né, do nosso amigo Michel, da TV Cidade, em breve aqui também, junto conosco. E a Daniela tá louca para fazer uma pergunta, fica me cutucando aqui, escuta, deixa eu falar. Pode fazer a pergunta, Daniela, chegou essa vez. Bom dia, né? Bom dia. Muito bom dia quem nos acompanha, né, pelo rádio, bom dia quem nos acompanha pela internet, pelos nossos canais. Muito bom dia a toda a nossa equipe Sabadão, bom dia à equipe de assessores, aos aqui participantes que hoje nos acompanham aqui, né? O Michel, a Mara, a Claudete, o Valmir, o vereador Célio que está com a gente aqui acompanhando também, ao Custódio, a Larissa, enfim, a toda a nossa equipe. E bom dia, Robson, nosso apresentador, e ao deputado federal Júnior Bozella, que está aqui. Eu tenho acompanhado todo esse bate-papo, eu acho que está fluindo, está sendo super importante, pertinente, até porque nós vivemos um momento de muitas incertezas, embora há 10 meses que nós estamos das eleições de 2022, ainda ficam incertezas, especulações, deputado, e tudo de muito fragilizado, né? Um campo fragilizado que nós estamos vivendo, porque realmente a cabeça do brasileiro está fazendo, certamente está girando, né? Porque a gente fica nessa incerteza com todos esses princípios, essa ética, essa questão política do que eu não quero mais, do que eu desejo para o meu Brasil ou do que eu quero para mim. Então, quando a gente fala em comunidade, quando a gente fala de coletivo, eu também sou de pautas e de práticas públicas que realmente visam e trabalhem com minorias, com o social, e que também busquemos formas e meios aí de fomentar e prestigiar a nossa economia, seja local, seja Estado, esfera União, mas eu penso hoje Ibitinga, por exemplo, que aí eu venho para o nosso mundo aqui chamado Ibitinga, onde o deputado veio mais uma vez aqui visitar a nossa capital do bordado, e fazer uma pergunta. Né? Quando a gente fala do interior paulista, que não é a sua praia, digamos, nós estamos falando lá da Baixada Santista, o deputado começou a permear aí um trabalho sensacional, né, no interior de São Paulo, mas Ibitinga se faz presente nas suas pautas, nos seus recursos que compete ao parlamentar aí enquanto, olha, vamos distribuir os nossos recursos, mas de maneira assertiva, estratégica, mas Ibitinga em especial. O que o fez chegar até a nossa cidade, eu gostaria muito que você falasse sobre os recursos que já foram destinados para o nosso município, porque essa é a nossa preocupação. Aliás, deputado, emendando a pergunta da Daniela, o senhor já destinou 60 milhões de reais para, não só para a Baixada Santista, mas para todas as regiões do estado de São Paulo. Politicamente compensa isso? Olha só, eu sou um deputado que tive voto em 535 ou 55 municípios do estado. Eu tive na Baixada Santista 21 mil votos, dos meus 80 mil votos. Então eu tive 60 mil votos quase no interior do estado. Então eu tenho uma relação muito forte com o interior do estado de São Paulo, desde a época que eu era superintendente da Fundação Nacional de Saúde. E o que me fez vir em Ibitinga justamente foi a minha relação, né, de amizade com a Cristina, e eu enxerguei nela uma prefeita com credibilidade, com eficiência, e que aplica o recurso público da forma correta.
né? E vim visitar a cidade, vim na feira, ela me convidou, fui extremamente bem recebido. E quanto presidente de partido também sempre contribuí aqui na eleição local, seja na eleição de prefeito, seja na eleição de vereador, na eleição de deputado. Vim aqui, fui bem votado na cidade. O soldado Jenson, que é um grande amigo. Aliás, ele daqui a pouco está por aqui também nos nossos estúdios. Fez uma dobrada comigo aqui para deputado estadual. Então, assim, eu tenho um ditado que, na verdade, eu pratico, né? Que a gratidão é a memória do coração. É o principal tesouro dos humildes. Então, uma vez que o povo também me reconheceu, eu também tenho um compromisso de retribuir, né? Aqui com o povo de Ibitinga. E, obviamente, a gente, com a eleição de vereadores capacitados aqui na cidade, que também me acionam, né, que é o caso do Ricardo, do Célio, da Daniela, enfim, a prefeita Cristina. E o senhor já deu, inclusive, emendas para os vereadores? Eu mandei recurso, eu mandei aqui para Ibitinga já quase R$500 mil. Meio milhão? Então, Parabéns. assim, a gente tem aqui um trabalho, como a vereadora colocou, de assertividade. A gente vê as políticas públicas prioritárias que eles nos apontam para que a gente possa destinar o recurso, e a Câmara Municipal cumpre o seu papel de fiscalizar a aplicação desse recurso. Então é um trabalho em sintonia, que dá certo. E esse só tem um jeito de você conhecer a realidade do povo, é andar. E eu literalmente ando, né? Saliva, suor e sola de sapato, isso é o que eu mais gasto, né? Então eu meto literalmente o pé na estrada e vou, e eu não tenho distinção, né? Para mim não importa se é Osasco, se é Guarulhos, se é Campinas ou se é Cruzália, que tem 2.000 habitantes. Eu fui lá às 11 horas da noite conversar com o prefeito, conhecer a realidade e mandei recurso. Então, aonde eu posso ajudar, eu ajudo, independente de ter voto. Eu recebi o título de cidadão jaguariúnense e o prefeito foi muito sensível. Ele falou: Bozella teve 27 votos aqui. E ajudou muito mais do que diversos. Não, eu mandei 1 milhão para Jaguariúna na época da pandemia. Aqui na região central, foram quase 14 milhões de reais. São Carlos, Araraquara, enfim, Matão, Santa Ernestina, enfim, Ibitinga, Taquaritinga, que eu vou estar lá amanhã. Então são diversas cidades que eu ajudei com recursos, seja através das minhas emendas impositivas, ou seja através da minha boa relação também com o governo do Estado de São Paulo. Eu sou um homem de construir pontes, ou com os ministros, no diálogo. Acho que no talento a gente conquista bons resultados e recursos. É menos discurso e mais recursos. Eficiência na política pública, melhorar a vida das pessoas. Então eu tenho esse olhar clínico, né, e procuro de forma, como eu disse, né, totalmente indistinta, né, não separo, se eu tive voto, se eu não tive voto, se a cidade tem mais ou menos eleitores, se isso vai melhorar ou vai piorar o resultado da minha eleição. Uma vez acionado e eu identificando o problema, eu construo relação, entrego o resultado, e eu acho que a eleição é consequência do bom trabalho. É interessante que o deputado Bozella é aquele parlamentar que todo mundo sonha nos dias de hoje, porque nós temos hoje ferramentas importantes de comunicação. Então, é o deputado que a gente envia um WhatsApp e nós temos essa receptividade, nós temos o diálogo, né? Mas a agenda do deputado é muito difícil, a gente sabe disso, né? A gente trabalha com política há 30 anos, mas de forma reconhecida é a questão da humildade no trato com as pessoas. Isso a gente pode, eu posso falar de forma permanente, esse contato que a gente tem com o deputado. E uma curiosidade, Robson, quando a gente fala de enviar recursos para o município, Ronaldo, aos internautas, aos ouvintes que nos acompanham, muitas vezes a gente quer situações grandiosas, por exemplo, veículo, a gente quer grandes obras, né, para que elas realmente apareçam, demonstrem. Isso é muitas vontades que surgem principalmente em meio da vereança. Às vezes os vereadores, olha, eu quero deixar um veículo, eu quero aparecer que eu consegui conquistar. Isso é muito bom, só que falta-se muito questão de custeio, não é mesmo, deputado? Custeio é uma situação muito séria que nós vivemos em meio a essa pandemia. Ainda os recursos vão agora de forma escassa. A gente acredita que 2022 vai ser bastante difícil em relação à questão da saúde, que sempre é o setor fragilizado que nós temos no meio de todo esse trabalho da municipalidade aqui em Ibitinga. E o deputado simplesmente doou os 250 mil, encaminhou os 250 mil para custeio da saúde. Ou seja, a gente vai lá e carimba a manutenção da saúde, que é tão quão importante do que muitas vezes adquirir um veículo que vai para a frota, etc, etc. Não é mesmo, deputado? Acho que governar é escolher prioridades. Isso é uma máxima importante que o homem público tem que levar em consideração. E é importante você eleger, você vê que isso é uma cadeia, né? Ele é um efeito cascata. Você tem um prefeito, você tem uma Câmara de Vereadores, você tem os deputados estaduais, deputados federais. Se há uma sinergia, se há uma sintonia de pessoas bem intencionadas,
você consegue o resultado. Né? Se também não tem um bom executivo em sintonia, em harmonia com o legislativo, com bons vereadores que entendam a necessidade, como a Daniela falou, olha, nós precisamos de recursos para custeio, nós precisamos investir na saúde. Não adianta nada, o deputado está lá em Brasília. Por mais que eu venha aqui, enxergue, conheça a realidade, olhe nos olhos das pessoas, enfim. Mas quem está aqui na ponta, na base, no dia a dia, é o vereador lá na Câmara, junto com a prefeita, identificando a problemática. Então também se você vota mal e elege mal, aí você não consegue linkar, né, essa cadeia produtiva. Então é importante as pessoas terem essa noção, porque às vezes a pessoa não quer votar, né? Vota mais, vota menos, não faz diferença. Voto não tem preço, tem consequência. E a consequência é disso tudo aqui que a gente está discutindo. Não tem outro jeito de você resolver a vida da pessoa que não seja através da política. É o único instrumento de transformação que tem. Agora, se você tem agentes públicos, né, cidadãos de bem que estão atuando na política, é por isso que a gente precisa descriminalizar a política. Né? Porque tem muita gente boa que não quer participar, porque acha que só tem bandido. Mas tem gente boa, né? Que é os vereadores aqui que a gente citou, né? O Célio, o Ricardo, a Daniela, são pessoas boas. Cristina é uma pessoa boa. Mas então a gente precisa valorizar os bons profissionais, seja na área da saúde, na área da educação, enfim, e na política também, você tem os agentes políticos. E normalmente ninguém faz faculdade de política, né? Normalmente não, ninguém faz. Ninguém nasce sabendo. Não existe faculdade de política? Não existe, né? Então, pronto, você tem que achar um bom médico, um bom advogado, um bom chefe de família, uma boa dona de casa. E um bom político também. Às vezes você não tem bola de cristal também, porque você acha que o cara é bom, você erra também. Por isso que a democracia é maravilhosa, daqui a 4 anos você troca, né? Essa questão da reeleição é importante. Aliás, Daniela, eu quero deixar os microfones também à disposição dos vereadores, do Célio Aristão e do Ricardo Prado. Se quiser indagar, opinar, perguntar, fica à disposição, viu, Célio? Você é da casa aqui e o Ricardo também, tá bom? Deixa eu só lembrar aqui os municípios que eu ajudei, ó. Américo Brasiliense, Araraquara, Gavião Peixoto, Ibitinga, Matão, Porto Ferreira, Rincão a gente tem ajudado muito também, Santa Lúcia, Santa Ernestina, São Carlos, quando teve Taquaritinga, quando teve as enchentes lá, aquele problema que o Ayrton enfrentou, e me ligou, 11h30 da noite, acionei o governador na mesma hora, né? O governador falou, ó, meio-dia vem aqui no Palácio, no dia seguinte. Levei o Ayrton lá e conseguimos resolver o problema antigo da cidade, conseguimos quase 15 milhões, né, de reais de recursos do governo do estado para obras, né, para combate à enchente lá no município de São Carlos. Então esse é o papel do homem público, tá? Quando a Daniela falou, olha, o WhatsApp e tal, é isso, o prefeito chamou, o vereador chamou, o deputado tem que estar atento. E o governador também. Eu falei com o governador, não foi à noite, 5 horas da manhã ele estava me respondendo quando ele acordou. Eu mandei a mensagem, já era quase meia-noite, 5 horas já tinha a mensagem dele, aí meio-dia eu cheguei com o prefeito lá e resolvemos um problema. Então isso faz a diferença na vida das pessoas. Negócio de ficar na internet, xingando os outros, e para fazer oba-oba, chega, né, da gente votar Eu errado, acho que isso é a diferença da renovação, né? O deputado velho olha e diz, não, tô cansado de chegar, tudo é da história. Eu queria falar um pouquinho sobre, aproveitando, queria falar um pouquinho sobre a fusão. Daniela, espera um pouquinho, antes de você falar, eu percebi que o deputado é uma pessoa que gosta muito de música e de música rock, pop. Eu adoro música. E pede uma abriu música aqui o programa com a música que eu Pede adoro, uma música pro Edson Maia aí cantar então, deputado. Tem tanta música, Daniela. O deputado Mandei a playlist aqui já. Pois Falei aqui no intervalo aqui, manda aqui pra mim. Fala aí. Qual que a gente vai? Tal canção pra Lua? Oi? Essa é boa. Vitor Clay e Skank, vamos nessa. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Ainda não me acostumei ver toda a sua beleza entre os meus versos. Ensina um pouco de ti, que canto mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e
acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. De longe te vejo, mas pouco de ti eu sei. Descanse serena e tranquila, que logo o sol já vem. Bobo sou eu que tão fácil cair na sua. De tanto que já me pediram, eu fiz a tal canção pra lua. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Estamos aqui com o Sabadão, você está curtindo o nosso talk show, hoje recebendo uma personalidade ilustre na política nacional, sinônimo de renovação, Júnior Bozella, do PSL. Tem várias pessoas, deputado, esperando o senhor lá fora, querem te conhecer. Falei que o senhor era bonito aí, lotou de gente aí. Falsa propaganda. Daniela, quer fazer alguma pergunta? Dando sequência aí às nossas questões, deputado, pela sua presença aqui, acho que é muito importante, né? Acho que nós estamos conhecendo quem é Júnior Bozella. A gente está falando de esfera política, estamos falando de cidade de Santos, São Vicente, né? Navegamos aí como começou tudo, da infância, os pais, a educação. Mas quando a gente fala, por exemplo, hoje, ainda no campo político, nós estamos com uma fusão importante, uma fusão talvez inédita, né, quando a gente une forças de dois partidos de diferentes pensamentos, não diria, mas é como acabou de colocar aqui. Poxa vida, a gente precisa lutar em prol, né, de causas realmente que tenham um resultado efetivo. E com isso, o Democratas, o DEM, né, depois de tantas conversas e há meses, fez uma fusão com o PSL. Nós estamos difundindo um novo partido, em tese, uma nova sigla, 44, que vai estar brevemente aí como a União Brasil. O que isso significa hoje, na sua condição, né, enquanto PSL, para o estado de São Paulo, porque a gente sabe que há várias frentes, são mais de 20 estados, mas há estados, por exemplo, que talvez não vão aderir a algumas questões, né, dessa fusão entre partidos. Olha, você tocou num ponto aí que é importante, né? O partido político, a essência partidária, ela é um instrumento mais caro para a democracia brasileira. Não existiriam representantes se não fosse um partido político. Não existiria um vereador, não existiria um prefeito, um governador, um deputado, enfim, né? Um presidente da República. Então, a necessidade dos partidos, dentro das suas doutrinas, dos seus programas, da sua essência, realmente criar uma performance, né, de formação, de educar, né, literalmente, para que as pessoas, uma vez ingressas no cenário político, partidário, elas possam levar à sociedade esses princípios, essa doutrina e esse programa partidário. Obviamente que o PSL e o DEM, eles têm convergências nos seus estatutos, enfim, nos seus programas, e isso tudo fez com que, obviamente, fosse possível, né, você construir essa fusão, que realmente é um fato político inédito aí na história recente da República, ainda mais nessa dimensão, com essa musculatura, enfim, são ativos políticos fortes, com deputados, senadores, com tempo de televisão,
enfim, recurso partidário e tudo isso, obviamente, acaba interferindo, né, no destino de uma nação como um todo. Agora, o que a gente pretende com isso tudo? Também ter um processo de depuração, né, para que, independente do tamanho do partido, a gente reclama muito que no Brasil existem muitos partidos políticos, né, há uma pulverização enorme, excesso de partidos, muitos partidos criados para fazer negócio, enfim, para fazer escambo. E as reformas políticas implementadas ao passar dos anos ajudaram a buscar esse enxugamento, né? Então a fusão ela também tem esse propósito de diminuir o número de partidos no Brasil, no Congresso, e você concentrar melhor esses esforços. Agora, partido é tudo também igual, não tem milagre, né? Até porque o nome é partido, senão seria unido, né? Se não fosse, tivesse divisão. Então a gente pretende, obviamente, que através do nosso programa, da nossa doutrina, da nossa filosofia, da nossa ideologia, construir bons quadros e fazer um processo de depuração e agregar valores, né? Pessoas que se identifiquem com a nossa agremiação. Ô, deputado, União Brasil, que é a fusão do PSL com o Democratas, o deputado continuou como presidente ainda? Sim, eu estou na como é que foi esse cabeça acordo? do partido. Na verdade, a fusão, ela nasceu já há algum tempo atrás, ela se tornou pública mais recentemente, mas toda essa construção, ela vem ocorrendo nos bastidores, e é claro que houve um entendimento, um sentimento, mas enquanto PSL a gente estava circulando o país para organizar as nossas bases. Eu fui no Acre, fui em Rondônia, fui no Pará, fui, enfim, no Paraná, Santa Catarina, para organizar as bases, identificar os nossos correligionários e ter um bom resultado nas eleições de 2022. Nós estamos muito bem organizados, né, para esse propósito. E, obviamente, ajudar na construção desse quadro alternativo aí, da terceira via, do Polo Democrático. A partir do momento que o DEM faz a opção de se juntar ao PSL, alguns critérios foram estabelecidos nessa condução, nessa relação. Lógico que você vai ter uma governança agora integrada, mas você tem alguns estados, enfim, algumas questões que já estavam resolvidas antes de oficializar, né, o anúncio dessa fusão, que já foi tratado de forma pretérita. Temos aí, portanto, o maior partido do Brasil. Mas eu acredito que a partir de janeiro, deputado... Eu acho que essa homologação ela deve findar, porque tem todo o prazo do cartório, enfim, da Justiça Eleitoral. Venceu agora esses dias o prazo de recursos, né? Não houve nenhuma contestação. Então está tramitando dentro daquilo que a legislação determina. Mas é um fato concreto. Mais tardar, acho que em fevereiro isso está homologado. É um fato concreto. Ô, deputado, outra coisa. O PSL hoje, embora o Bolsonaro tenha saído do partido, houve como o senhor mesmo disse, uma repartição. Deputados que apoiam ainda o Bolsonaro dentro do PSL e deputados que são contra o Bolsonaro dentro do PSL. O PSL tem uma estimativa de quantos deputados vai perder e ir para o lado do Bolsonaro? Agora também não é um privilégio só do PSL isso, viu? Sim. Hoje, com essa contaminação das emendas do relator, os partidos perderam muita força. Então, muitos deputados hoje se negociam seus votos, literalmente, a por favor dinheiro, do governo, para ter esses recursos, essas que não tem transparência alguma. Então, todos os partidos hoje, do PSDB, enfim, até os partidos de esquerda. O PSDB principalmente virou bolsonarista. Mas por causa de uma conveniência, de um oportunismo, por causa desse modelo que a gente combateu em 2018 e que, infelizmente, voltou com mais força ainda do que era antigamente. Então, nós temos que... isso é importante a gente refletir. A destruição dos partidos políticos no Brasil, que é algo muito ruim. A Constituição é clara. Os poderes são independentes que devem caminhar de forma harmônica. A partir do momento que a Casa de Leis, que fiscaliza o poder central, o executivo, se torna um puxadinho e vira uma coisa só, presidente da Câmara, presidente da República, você passa a não ter mais a blindagem que o povo brasileiro precisa. Então, quantos projetos que vão passando de forma assodada, goela abaixo, sem nenhuma discussão, e que são prejudiciais à população e às futuras gerações. O político fica preocupado com a próxima eleição e esquece da próxima geração. É horroroso. Ele pega o dinheiro
e quer fomentar a sua reeleição, a tal da mamata do poder. Então a gente precisa entender que não é um privilégio do PSL isso. E muitos deputados que se elegeram apoiando o presidente da República, eu estava no PSL antes da vinda do Bolsonaro, há 1 ano e meio antes do Bolsonaro chegar no partido. Era um partido que não tinha perspectiva de poder, não tinha fundo eleitoral, partidário, não tinha tempo de televisão, ninguém queria vir em partido. Eu vim com 50 mil votos, eu tinha oferta de outros tantos partidos com fundo. Então não usei o fundo na minha eleição, fiquei no partido, construí base em todo o estado de São Paulo e convenci as pessoas a acreditarem num projeto sem perspectiva de poder. Não tinha dinheiro para dar para ninguém. Então foi na boa política, na boa maneira de se fazer política. Quando o Bolsonaro vem e com ele vem essa manada toda, elegeu deputados que não tem noção nenhuma do que é o sistema político. Infelizmente, é verdade, um bando de neófito que está lá, que não passou por Câmara Municipal, que não passou por absolutamente nenhum ambiente político, partidário que seja, que caiu lá de paraquedas e hoje está cometendo essas atrocidades, vendendo voto por orçamento secreto e tal, e se agarrando no presidente para ver se essa base mais fanatizada votam neles, para não quer largar o poder. Deputado, o senhor que está na eu acho que uns 25 deputados devam sair do PSL. Não, mas digo assim, até quando vai a emenda do relator, essa canagem de comprar apoio? Não, isso está institucionalizado, é o tal do mensalão. Eles regulamentaram o mensalão. Mesmo com o STF em cima não acaba? Por enquanto tem uma discussão. A Carmen Lúcia deu uma decisão, o STF, mas ele está tentando fazer um ajuste para formar de maneira mais transparente. É que o modelo que é estabelecido é horroroso. Não adianta a transparência. O problema é que você concentrou o recurso no orçamento no parlamento. O presidente da casa foi eleito pelo Bolsonaro, então um blinda o outro, tem problema na justiça, ambos. Então eles pegam a emenda e ficam descendo goela abaixo todos os projetos malucos, que eventualmente você teria que fazer uma discussão mais aprofundada para não prejudicar o povo. E os deputados votam de olho fechado. Por quê? Porque está recebendo dinheiro. É o mensalão 2.0, institucionalizado. O mensalão foi barato para o brasileiro na época do PT. Agora é o governo mais corrupto da história da República. O problema é que as pessoas não enxergam isso porque elas não têm tempo de fazer o que a gente faz. As pessoas têm que cuidar da família, da mãe, do filho, do pai que está doente, fazer o almoço, o jantar, levar o filho na escola. Então não tem tempo de enxergar, de ler a Folha de São Paulo, o Estadão. Apenas consome. Hoje a gente está numa febre que as pessoas consomem fake news 24 horas nos grupos de WhatsApp. Que coisa, e não vai atrás para saber se aquilo é verdade ou mentira. Ela consome Essas pessoas, ela consome, passa para frente e não consegue, e não cai a ficha. É muito grave o que nós estamos vivendo. A democracia no Brasil está em risco por causa dessas coisas. Porque as pessoas vão consumir mentira, vão se aprofundar de forma equivocada num tema mentiroso e vão votar errado. E o escárnio, o escambo, o fim da República está acontecendo à luz do dia, sem ninguém perceber. Os barões da política estão se divertindo. Isso nós precisamos falar. E ajudar. Exatamente. A comunicação, a liberdade de imprensa no país é fundamental por causa disso. Para poder comunicar. Senão vai ser igual lá na Venezuela, em Cuba, enfim, na Hungria, onde você vai cerceando o direito do povo de se informar. E aí só comunica o que é interesse para o governo. As TVs estatais, que foi uma promessa de campanha, a estatal, a TV brasileira, a TV Dilma, a EBC, que o Bolsonaro não acabou, que ele falou que ia acabar e não acabou. E fica lá fazendo propaganda pro governo, financiando, apenas por conveniência. Usando para, na verdade, fazer campanha política, né? O que é legal também. Tá errado isso. Ô deputado, Carlos Bolsonaro, é PSL ainda? Não, ele nunca foi. O Carlos, ele é vereador no Rio de Janeiro. Agora. Não, Carlos não, desculpa, Eduardo. Ele sai do PSL? Sai do PSL. Sai. E... Deve ir ao PL, que o presidente está se filiando, né? O deputado apoia o Moro, a presidência. Apoia o Moro. O partido todo, o União Brasil, apoia o Moro? Nós estamos trabalhando para formar essa unidade. Eu acho que esse é o meu esforço. Tem deputados nossos que são simpáticos à pauta do Moro, como eu falei. Eu entendo que o Moro, ele é hoje a via com maior densidade, com condições de enfrentar o Lula e o Bolsonaro. Então eu sou pragmático. Se a gente não quer deixar o Bolsonaro ir para o segundo turno para o Lula não ganhar, nós precisamos votar em quem tem condição de chegar lá para ganhar do Lula. Eu acho que é isso, é matemático. Então nós vamos trabalhar dentro do partido num processo de convencimento, de diálogo, para que o partido possa apoiar. Na minha opinião hoje, porque eu não enxergo até a janela partidária, nos próximos 5 meses, surgir um outsider que venha com 14%, 15%, 18% na política nacional. Se surgir,
Vamos ter humildade, grandeza, desprendimento, acho que se for no melhor nome, conversar com o Moro e falar, agora você vai dar um passinho para trás, você vai ser vice desse aqui que surgiu, que é a melhor alternativa para a gente apresentar para o eleitor, para ele não precisar votar no menos pior, votar no melhor. Ô, deputado, nós tivemos, ou nós vamos ter o ano que vem, uma das melhores eleições no termo de brigas, debates, direita e esquerda, assim como tivemos em 1989, quando na oportunidade disputaram vários nomes fortíssimos, Brizola, Lula, Covas, Maluf, enfim. Foi uma eleição super disputada que o Brasil se empenhou porque tinham muitos nomes fortes. Essa eleição de 2022 será a mesma coisa. Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes, entre outros. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que... Vai pegar fogo a coisa? Eu acho que o debate ele tem que ser nivelado por cima, não por baixo. Mas não será. Eu tenho visto o posicionamento do Moro em algumas entrevistas. Ele tem sido extremamente construtivo, propositivo, né? Mostrando resolutividade, fugindo dessa baixaria, porque os extremos já cansou, né, de certa forma. Quantas famílias têm brigado no país? E a gente vê isso hoje é corriqueiro, é natural. Né, nas famílias brasileiras, nos grupos de família, nos grupos de WhatsApp, grupo entre amigos, as pessoas se degladiando, já não podem mais conversar de política, porque virou uma agressividade. Você parece Fla-Flu, né, Corinthians e Palmeiras, as pessoas se agredindo. E não pode, nós precisamos discutir, né, de forma razoável, racional, as políticas públicas o melhor, né, para o destino, né, do nosso dia a dia. É até meio clichê, né? Os meus filhos, os meus netos, mas é para isso que a gente vive, né? Sim. A gente preparar o futuro para as próximas gerações e também viver o nosso presente, para que a gente possa estar num país melhor, para que a gente possa chegar num posto de gasolina e não pagar R$7 na gasolina, né? Para que a gente possa ir no supermercado, que nem a gente tem visto no Brasil, as pessoas brigando por ossos, né? Por resto de comida. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave o que está acontecendo. Caiu a minha cerveja aqui, ela tá. Tem problema. Tá. Então, não quebrou. Então, eu acho que a discussão política, ela tem que ser nivelada por cima. É o que eu aposto. Eu espero que o nosso candidato, ele cumpra bem esse papel. E aqueles que fugirem ou que não tiverem condições, conteúdo cultural para fazer um debate mais profícuo, que a população saiba reconhecer nas urnas. Porque tem gente que só vive de avacalhação, de xingamento, de xingar os mais velhos, ou os mais novos, ou os homens, ou as mulheres. Isso é muito ruim. Eu tenho um exemplo na minha família, que é meu sogro, pai da Daniela, que na verdade ele fica vendo no Facebook dele fakes o dia todo, né, e não tem como conversar porque ele briga. Então, outro dia ele chegou para mim e disse, olha, dá uma olhada, o Bolsonaro está reconstruindo todas as estradas do Nordeste. Eu pensei comigo e falei, vou ficar quieto, porque se eu falar que é mentira, ele vai ficar bravo comigo. Mas eu só fiz uma pergunta, tá, mas o senhor vai andar quando no Nordeste? E a aposentadoria do senhor que está defasado? O senhor está pensando nisso? Mas tomara que tivesse mesmo reconstruindo. O problema é que inventam, eles sim, montam na verdade, as narrativas e não estão reconstruindo. Não existe estrada lá no Nordeste construída. Não, e o pouco que tem, que o Tarcísio está executando, são políticas públicas iniciadas no governo Temer. Novidade nesse governo é zero. É difícil você Mas falar... como é que faz para tirar isso Outro dia eu vi um comentário interessante. Né? Vamos tirar conversando. Né? Vamos falar aqui. Vamos mostrar o programa pro teu sogro. Ele falou assim, mas os acertos do governo. Aí assim, alguém lembra do gol do Oscar, né? No 7-1 com a Alemanha? Né? Então, assim, e os 7 gols que o Brasil tomou, né? da Alemanha? Um gol do Oscar, ninguém fala mesmo, né? Não dá para lembrar, não dá para falar. Então, assim, eu não consigo lembrar uma marca desse governo. Agora, tu lembra do Fernando Henrique, da Dilma, do Temer, do Lula. Todos esses governos tiveram uma marca, seja o Bolsa Família, né, o ProUni, o Plano Real, enfim, o teto de gastos, Fernando Henrique, Temer, Itamar Franco. Todos os governos tiveram uma marca nesse país. Me fala uma marca desse atual governo, você não tem marca. Você tem os ministérios anestesiados, agora o ministro da Ciência e Tecnologia que bate cabeça com o ministro da Economia, um xinga o outro, não se entende, e o administrador disso tudo, o gerente lá do Palácio, não toma nenhuma atitude, consome o orçamento, congela o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, tira o orçamento lá do astronauta, e o Bolsonaro que falou, né, que lá na tecnologia, antigamente, estava um cara que não sabia a diferença de gravidez e gravidade.
que era o Kassab, Sim. o ministro. Então ele tirava aí assume o astronauta que não consegue entregar políticas públicas porque ele sequestrou lá 600 milhões, né, que é dinheiro para ser investido em tecnologia no combate ao câncer. Então, quer dizer, isso, na ponta, você está matando gente com uma política pública equivocada dessa. Então é dessa forma que a gente precisa conversar com o teu sogro e com tantos outros. Porque assim, vamos lá ver essas estradas que estão sendo feitas. Tomara que O estejam Exército feitas. fez, Né? o Exército fez esse. Ele não anda nem de avião. O deputado, não, eu gosto muito do meu sogro, é meu pai, na verdade. Não, mas o meu sogro também é mas são assim, problemas coincidência que do sogro. são problemas que acontecem em todas as O meu famílias. sogro, ele defendia com muita tranquilidade a cloroquina, como tem muita gente que ainda Exatamente, defende. Mas isso foi uma mentira contada 100 vezes, vira uma verdade. E aí, contra a vacina. Imagina agora, isso é estatístico. A vacina está permitindo que a gente salvou o tivesse Brasil. aqui. Né? Ô, deputado, Você vê o retrocesso lá na Áustria agora, né? Lockdown, Exatamente. as pessoas não se Alemanha, vacinam. Itália, Espanha. Prejuízo para a União economia, vai Soviética, custar semanalmente bilhões de dólares. Ô, deputado, eu vi uma entrevista do José Aníbal esta semana, do senador, né? Dizendo que, na verdade, o governo ele jogou o esquema do Auxílio Brasil, esse novo, o antigo Bolsa Família aí com R$400 até o dia 31 de forma eleitoreira. Mas que dentro da Assembleia e dentro do Senado, essa pauta de querer de fato ajudar a família mais pobre, isso não existe. Nunca teve lá dentro e não encaixa, e não é prioridade dos deputados, dos senadores e ninguém. Mas isso é fato. Eu acho que assim, primeiro que eu acho que o Bolsa Família deveria ser uma política de Estado. Um país continental, com tantas pessoas abaixo da linha da pobreza, da miséria. Né? Um país que as pessoas têm insegurança alimentar. Né? São mais de 100 milhões de brasileiros em estado de insegurança alimentar. Essa política assistencial, ela deveria ser uma política de Estado num país continental e com tantas diferenças gritantes como o nosso. Agora, esse governo nunca estabeleceu uma política pública, pelo contrário. A matemática desse governo sempre foi outra e o Bolsonaro, quando deputado, ele sempre atacou o Bolsa Família. Sempre falou que era um programa ineficiente, enfim. Fez todos os... mas o Bolsa Família começou nos governos do Fernando Henrique Cardoso, né, que era o Bolsa Escola, enfim, eram várias um combo de programas de assistência que transformou no Bolsa Família, que com o tempo precisou ser aprimorado, né? Você tirar as pessoas da fila, você melhorar, né, a condição de atendimento, de valor, de recurso, e também dar oportunidade, ensinar a pessoa a pescar, né? Não é só você dar a vara e ensina a pescar. Então isso tudo tem que ter um aperfeiçoamento, que é uma política pública que esse governo estabeleceu. E à véspera do processo eleitoral, inventa um programa exclusivamente com interesse, é a boca de urna, né, do Bolsonaro, né? Que para mim não vai chegar em nada em lugar nenhum, porque o cara que estabelece um programa até o dia 31 de dezembro de 2022, ele não está pensando no futuro, ele só está pensando no ano corrente da eleição. Muito grave. Como é que ficam essas famílias que recebiam o Bolsa Família e vão continuar recebendo com um valor um pouco maior a partir de 2023? Não vai dar um alento? Você não vai dar uma sinalização? A pessoa passa a não receber nada? Bom, que se dane. Se eu perder a eleição, eu deixo o pepino para o próximo. Tá errado. Né? Então é uma política pública, para mim, que tem que ser uma política de Estado. E tem mais um agravante. Não adianta você dar R$400 de Bolsa Família para 14, 15 milhões de brasileiros com a inflação do jeito que está. Você dá com uma mão e tira com a outra. Exatamente. Se você não estabilizar a economia do país, o poder de consumo vai diminuir. E os R$400 não vai dar para comprar nem a cesta básica. Como em algumas capitais, já está muito claro que isso está acontecendo. E hoje saiu 420 uma cesta básica. E hoje saiu um novo índice da inflação de que bateu o recorde em novembro, né? Metas, desde 2002. A inflação do Brasil, ela está acima de todos os países emergentes do G20, enfim. Mas a inflação de novembro foi a maior desde 2002, desse novembro atual. Que é muito grave, né? Exatamente. Lutamos tanto para sair nos governos do PSDB, para estabilizar a questão, vencer a inflação no país, o Itamar, no Fernando Henrique, e a gente vive esse retrocesso agora por uma falência na política econômica, principalmente comandada pelo ministro Paulo Guedes. Antes de passar para o Ronaldão fazer uma pergunta para o senhor, como é que você vê, deputado, essa bagunça no PSDB? Leite, Dória, enfim. Olha, virou uma bagunça isso. Eu estava vendo que o voto no aplicativo custou R$2.500 a cada... Prejuízo. Prejuízo muito grande para a imagem do PSDB. Gastaram milhões e milhões no aplicativo. Eu imaginava que o processo das prévias poderia ser até salutar para estimular
e a democracia interna em outros partidos, mas a maneira como esse processo se concluiu ficou muito, muito ruim, ficou negativo para as estruturas do PSDB como um todo. Quem ganha as prévias? Olha, é difícil cravar. Eu acho que o Eduardo Leite ele até vinha bem no Agora seu discurso. parece que descambou. Eu sou muito amigo do João Dória, gosto dele, eu acho que ele estava organizado para vencer as prévias, mas eu estou falando do ponto de vista de análise política. O Eduardo, eu acho que ele se perdeu um pouco agora nessa reta final, um pouco instável, com alguns discursos fora do contexto. Eu estou analisando a figura, porque todo mundo tinha nele uma perspectiva de um quadro de renovação, mas eu acho que ele também se atrapalhou nesse final. Mas eu ainda acredito que pela estrutura, o tamanho, a pujança do Estado de São Paulo, e o Dória ele é muito perseverante, eu acho que ele reuniu melhores condições de vencer as prévias. Ronaldo Camargo, a sua pergunta. Só para fechar, né, inclusive o assessor, acho que tem outros compromissos, o deputado também, né, em relação à sua visita a Ibitinga. E eu quero comer a muqueca também. Exato, e tá cheirando muito bom. Só para fechar, deputado, eu não sei se é fake news, mas é amigo meu de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, né, que é deputado federal também, e me parece que colocou hoje aqui no seu post sobre o 14º salário dos aposentados. Isso é verdade? Foi aprovado? Já é fato ou não? Olha, esse é o tipo de assunto que tem que se transformar a política de Estado como o Bolsa Família. Eu sou defensor. Agora, todas as ações que a gente tem tratado no parlamento, existe o Senado, que é a nossa casa revisora também, que tem que chancelar. Não adianta vocês votarem a favor e chegar no Senado e eles não aprovarem. É igual a história da PEC dos precatórios. O Senado tem cumprido bem a sua missão. Ô deputado, para encerrar a nossa entrevista, quem é de fato o Júnior Bozella? Olha, eu sou um sujeito totalmente transparente. Eu sou isso que todo mundo conseguiu, espero que tenha conseguido enxergar. Eu falo a verdade, não tenho rabo preso com ninguém. Eu sou um sujeito extremamente... Eu aprendi na minha vida que para ser grande, você precisa aprender a ser pequeno. E a humildade, ela é a base de toda a verdadeira grandeza. Então, sempre mantive a cabeça nas estrelas e os pezinhos no chão. Nós agradecemos pelas emendas de R$500 mil para Ibitinga. Seja sempre bem-vindo. Aliás, fica uma sugestão aos vereadores aí, para dar um título de cidadão para o nosso amigo Júnior Bozella aqui, porque merece. R$500 mil é dinheiro pra caramba numa cidade como Ibitinga, né, Ronaldo? Deputado, convido o senhor para encerrar aqui a experimentar a comida do nosso chefe de cozinha, William Marcos, e pede a música saideira aí. Vamos de... Charlie Brown, nossa Charlie Brown? aqui. Homenagem a Santos, nosso eterno chorão. Boa. Vou fazer ele lembrar do restaurante que tem na Ana Costa, de número 1. O Almeida, a hora que ele começa. Fantástico. Almeida Um chorão numa versão mais acústica aqui, deputado, para você. Opa, maravilha. Obrigado. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim no eu. Disse que não podia ficar, mas achou que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou levar essa mulher pra mim. Posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Eu me flaguei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra.
Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Te impressionar. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sabadão com Robson de Rosa.